A possibilidade da gente afirmar que as transfusões de sangue podem ser prejudiciais ou causar morte? Sem dúvida. As transfusões trazem consigo uma mortalidade muito grande. As complicações da transfusão de sangue podem realmente levar ao óbito. Essa reação pode levar à lesão da célula do próprio indivíduo. E essa lesão, chamada injúria celular, é um dos fatores de surgimento do câncer. Já a Organização Mundial de Saúde vem dizendo que sangue passado em paciente afeta a vida desses pacientes e causa um óbito, e vem acontecendo o número de óbitos dentro dos hospitais. O paciente que faz uso do sangue normalmente está relacionado com a morte e insuficiência renal. Nos pacientes não transfundidos, nenhuma morte. Já nos pacientes transfundidos, houve morte em 30 dias e houve morte também no grupo transfundido em 1 ano. Ou seja, a transfusão de sangue por si só, ela foi um fator independente para aumentar a mortalidade nesses pacientes. A possibilidade da gente afirmar que as transfusões de sangue podem ser prejudiciais ou causar morte? Sem dúvida. As transfusões, principalmente as politransfusões de pacientes que perderam muito sangue, trazem consigo uma mortalidade muito grande. Quando nós transfundimos, por exemplo, 5 bolsas de sangue ou mais, isso pode implicar uma mortalidade maior do que 60%, seguramente maior do que 50%, produzido pelo excesso de transfusão. O sangue mata? Bom, as complicações da transfusão de sangue podem ser leves, moderadas ou graves e podem realmente levar ao óbito. O sangue armazenado, ele pode causar danos aos pacientes, como um tromboembolismo venoso, um acidente vascular cerebral e uma morte cardíaca, que aumenta na proporção do tempo em que o sangue foi estocado. Trale, que é uma injúria pulmonar aguda, pode ocorrer 2 a 8 horas após a transfusão e é potencialmente fatal. E por isso estudos têm demonstrado que pacientes que recebem sangue, eles são mais propensos a infecções e a recidiva do câncer. Esse sangue chamado de halogênica, essa transfusão halogênica, há evidências cabais de que ela traz no seu bojo uma série de complicações e a morte, sim. Hoje a literatura tem como clara que ela é um causador de morte. Por exemplo, citamos uma grande meta-análise onde o autor, analisando 45 estudos observacionais recentes com mais de 270 mil pacientes, em 42 desses 45 estudos, a transfusão foi de maior risco do que benefício. Desses estudos, 18 analisaram como endpoint a mortalidade. Desses 18, 17 estudos estabeleceram que a transfusão é, sim, um fator causador de morte. Pesquisamos 3.004 cirurgias cardíacas e nesses pacientes a gente dividiu em um grupo transfundido, 1.888, e um grupo não transfundido. Então, é possível, sim, realizar cirurgias cardíacas sem transfusões de sangue, conforme é evidente. O que nós descobrimos? Que nos pacientes não transfundidos, nenhuma morte. Já nos pacientes transfundidos, houve morte em 30 dias, com P significativo, e houve morte também no grupo transfundido em 1 ano, com P também significativo, ou seja, a transfusão de sangue por si só, ela foi um fator independente para aumentar a mortalidade nesses pacientes. Porque aqui o paciente, tudo igual, a gente igualou os grupos e ficou evidente que quando se recebe transfusão de sangue, ela contribuiu como fator independente para aumentar a mortalidade nesse grupo. O sangue, quando ele é estocado na geladeira, depois ele descongelado e reinfundido, ele chega, como os glóbulos vermelhos eles perdem a elasticidade, se tornam deformados, eles entopem os pequenos vasos sanguíneos. O sangue está mais relacionado com risco do que com benefício. Os trabalhos médicos atuais vêm mostrando que o sangue estocado obstrui a microcirculação. E ele libera hemoglobina livre, que é nefrotóxica. O paciente que faz uso do sangue normalmente está relacionado com a morte e insuficiência renal. Aquele glóbulo vermelho, aquele sangue não consegue produzir aquilo que nós queremos, que é liberar oxigênio. E isto acontece de uma forma severa no sangue que vai para a geladeira. Então, quando damos sangue num quadro hemorrágico, num quadro agudo, nós não temos o benefício
fisiológico que nós queríamos, que era melhorar a oxigenação tecidual daquele paciente, porque o sangue estocado não consegue fazer isso, a não ser depois de 24 a 72 horas que ele foi transfundido. Então, juntando tudo isso, nós temos sim uma compreensão muito maior hoje do porquê as transfusões produzem tantos riscos à saúde. Quando você infunde um sangue que não pertence àquele organismo, que vem de outra pessoa, você gera uma resposta imunológica muito intensa dentro do organismo. E essa resposta imunológica ela pode causar diversos danos. Inclusive a injúria celular, com lesão de células do indivíduo, estimular o surgimento de doenças imunobiológicas. E um outro fator importante é a possibilidade de você não conseguir ter identificado nesse sangue a presença de vírus e bactérias que podem gerar infecções nesse paciente, entre HIV, hepatite B, hepatite C. Porque, assim, na realidade, o nosso sistema de triagem sanguínea, ele não é um sistema tão perfeito assim. E você pode ter falhas e esse indivíduo, inclusive, ele pode ter complicações de infecções como hepatite C, hepatite B e HIV. O sistema imunológico reage de uma forma anômala. E essa reação pode levar à lesão da célula do próprio indivíduo. E essa lesão, chamada injúria celular, é um dos fatores de surgimento do câncer. As transfusões de sangue, elas representam, sobretudo, um transplante de um órgão de uma pessoa em outra pessoa. Portanto, elas representam um corpo estranho que vai produzir rejeição, vai produzir alergias. As transfusões ainda têm se demonstrado que elas produzem um fenômeno chamado imunomodulação. Isto faz com que as defesas do organismo do receptor contra infecções e até contra o câncer sejam muito reduzidos, aumentando bastante a incidência de infecções hospitalares, infecções graves e com uma clara correlação de mortalidade. O marketing vem dizendo que sangue salva vidas. Já a Organização Mundial de Saúde vem dizendo que sangue passado em paciente, sem realmente necessidade, afeta a vida desses pacientes e causa um óbito, e vem acontecendo o número de óbitos dentro dos hospitais. E a Joint Commission, a JCI, vem dizendo que passar sangue gera óbitos dentro dos hospitais. Então, vamos pensar. Aí vem uma questão, quando a gente fala não usar sangue, os anestesistas, por questões já pré-determinadas, embutidas, já com a tendência do comportamento de guerra, né? Qualquer coisa sangrou, vamos passar sangue, porque na guerra era assim. Então, o comércio do sangue entrou dentro dos hospitais. Então, qualquer coisa a gente passa sangue. Além disso, a transfusão ela pode produzir uma doença chamada trale, que é uma lesão pulmonar aguda pós-transfusional. Esta doença produz insuficiência respiratória aguda e grave e uma ampla alta mortalidade. Além disso, as próprias transfusões podem transmitir doenças. Muitas pessoas contraíram o vírus da AIDS através de transfusão. Mas nós temos um boom de pacientes no mundo com hepatite B transfusional. Essas pessoas hoje estão morrendo, muitas já morreram, porque a hepatite B acaba levando a cirrose do fígado. Nós temos transmissão do vírus do Rio Nilo, transmissão do vírus da dengue, já foi demonstrada, e assim por diante. E qual seria essa alternativa, doutor, apresentada de cirurgias sem a necessidade do uso do sangue? Muito mais do que uma alternativa, hoje é um protocolo bem estabelecido e aprovado pela Organização Mundial de Saúde. Esses protocolos podem reduzir de 10% a 95% o uso de sangue transfundido e aumentar a sobrevida desses pacientes, diminuindo a mortalidade em até 68%. Então, hoje esse é um padrão estabelecido pela Organização Mundial de Saúde de forma protocolar. Não se trata mais de alternativas. São processos que têm base científica, têm ampla evidência científica, mostrando que quando reduzimos ao mínimo o uso de transfusões de sangue em cirurgias, em traumas e em diversos quadros clínicos, existe uma melhora da sobrevida e uma redução de custos e uma redução de complicações. Todos esses programas estabelecidos
o uso de cell saver, hemodiluição normovolêmica durante a cirurgia, de medicamentos como eritropoetina recombinante, ferro, ácido tranexâmico, todos esses procedimentos, todos esses medicamentos já foram aprovados no Brasil pelo Ministério da Saúde. Eles constam da lista do RENAME e do RENAM, que respectivamente falam daqueles aparelhos, equipamentos obrigatórios pelo SUS e das medicações que são obrigatórias. E existe todo um protocolo, uma legislação, existe uma lei que ordena isso, produz um ordenamento jurídico, de forma que hoje em dia não é um assunto judicializável. Quer dizer, a pessoa, o paciente, ele tem o direito estabelecido a receber a melhor forma de tratamento para a sua própria segurança. E a legislação atual garante isso.